Graça e paz, meus irmãos. Vamos nos colocar em pé. Vamos começar o culto cantando o hino número 169 do cantor cristão. Hino número 169 do cantor cristão. Mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador, mais de Cristo compreender. Quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Ó Senhor Deus, isso seja uma realidade na nossa vida, que nós possamos, em o nome de Jesus Cristo, Pai, ter em nós o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus. Porque se não for desta maneira, nós não seremos despertados e a nossa consciência continuará cauterizada. E nós continuaremos da mesma forma como nos comportamos até então. Então te pedimos em o nome de Jesus Cristo um milagre para que possamos entendermos e praticarmos o ID de Jesus. Eu oro no nome de Jesus, amém. 438 do cantor cristão. Disse Jesus, ele por todo mundo, e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, e na cruz já fez a nossa redenção. Todos unidos nesse grande intento, proclamemos salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, sim, cumpramos a missão que o Salvador, Cristo Jesus, nos deu. Ele está também no posto seu. Diz-nos, ó Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, por Cristo nesse pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, e na cruz já fez a nossa redenção. Levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus, esta mensagem divinal que encanta e que o pecador conduz, cheia de bem
sobre os escolhidos seus, cheia de amostras do céu, fragor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amados de Jesus Cristo, nós estamos agora em uma série de mensagens que intitulamos Envolvidos versus Comprometidos. Embora as pessoas nas igrejas tenham envolvimento, muitas delas grande envolvimento, o envolvimento é algo temporal e não perpétuo. Mas o comprometimento é algo que se estabelece uma aliança com Deus. Então envolve consciência e na consciência responsabilidade, dever. E o dever deve ser cumprido. Então, amados de Jesus Cristo, na manhã deste dia, 27 de novembro de 2022, o pastor estará trabalhando nesta série de mensagens que temos aí para atravessarmos uma temporada, e eu creio que vai mais de 90 dias, que são muitos os textos que nos advertem a termos um comprometimento sério, verdadeiro, contínuo e eterno com Deus. Ele vai falar acerca do grito, o grito dos desesperados. Está em Mateus capítulo 28, versículo 19. Já algumas outras vezes, este pastor falou neste texto. Alguns textos o pastor enfatiza mais, porque dele dá para se tirar muitas aplicações, muitas lições, porque tem muitos ensinos e eles são infindáveis. Então nós usaremos hoje nesse tema o grito dos desesperados. Portanto, a Alex 28 de Mateus 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, meu Deus, meu Pai, em o nome de Jesus, por intermédio de nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, derrama sobre a nossa vida, sobre a tua igreja, a graça de sermos cheios do teu Espírito Santo e cheios do Espírito Santo, revestidos dele para esta nobre missão de socorrer
aqueles que estão clamando ao Senhor por sentirem a realidade do seu estado de perdição e clamarem ao Senhor o socorro do Senhor, que possamos, em o nome de Jesus Cristo, ter os nossos ouvidos abertos a escutarmos o chamado para irmos ao encontro deles e falar-lhes acerca do Senhor, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão e da tua salvação. Eu oro em o nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não sei se os irmãos têm acompanhado, e não é nas mídias televisivas, porque elas não dão importância ou a importância devida. Para vocês terem uma ideia, as mídias internacionais estão dando maior cobertura aos fatos que estão acontecendo já há 27 dias no nosso país, às portas dos quartéis dos exércitos, da aeronáutica, da marinha e do exército brasileiro. E tem se intensificado, tem aumentado, tem ganhado corpo isso, e não tem parado pelo descontentamento do pleito que houve e por suspeitas de fraude nas eleições. Então, foi orientado à população que fosse para frente dos quartéis. E lá eles montaram acampamento, e lá eles estão virados para a frente dos quartéis e em coro, sistematicamente, diuturnamente, gritando: SOS, Forças Armadas. Clamando por socorro. Porque em todas as instâncias democráticas que temos, aquele órgão governamental que deveria dar garantia à população de atender no equilíbrio do executivo e do parlamento, para que houvesse um equilíbrio entre as forças, a Suprema Corte, ela haveria de dar esta sustentação dentro da nossa Constituição de 1988, mas desde 2014, no impeachment da Dilma Rousseff, quando Lewandowski impediu que ela ficasse 8 anos sem participar de eleições, ali o STF começou a entrar tanto na interferência do poder executivo e do poder legislativo. E isso foi se acentuando cada vez mais até chegar no ponto que estamos de censura prévia. Então é estabelecido algumas coisas não da Constituinte
mas por mera força de caneta de um representante da lei, de um funcionário público, pago por nós, para que cumpra o que está na Constituição, mas há muitos deixaram de fazê-lo. Então, quem pode agora, através da GLO, é o Exército Brasileiro. Então, as pessoas estão aflitas, alguns desesperados, e o desespero tomou conta de uma tal forma que há muitas empresas fechadas, o agro, que é a força motriz do nosso país, parado, as cooperativas paradas, os nossos portos parados, não se podem atracar navios em os nossos portos, porque está tudo parado. E o agro parando, não somente a população brasileira corre perigo de inanição, como também 1/5 da população mundial. É algo seríssimo que está acontecendo na nossa nação. Mas nós não estamos aqui para falar de política, estamos para falar do Evangelho. Mas se não falarmos de política hoje, amanhã nós não poderemos pregar o Evangelho. Que a pauta desta equipe governamental estão querendo silenciar o Evangelho. Agora, nesta semana, foi levantada no nosso Congresso, lá na Câmara dos Deputados, e vai para o Senado, porque há uma vertente teológica no nosso país que quer alterar a Bíblia, os versículos bíblicos. Então, nesta semana, no Congresso, na Câmara dos Deputados, foi votado que não se pode mexer em nada na Bíblia, mas vai para o Senado. Inclusive, Alexandre Garcia, um renomado jornalista brasileiro premiado, diz que, indo para o Senado, isto pode mudar, porque isso não cabe à política, e sim às religiões. Mas querem mudar por causa da inclusão. Então, textos bíblicos que condenam os pecados vão deixar de existir, porque atrás disso há outras intenções, como a oficialização matrimonial entre pessoas do mesmo sexo. Então, aí, os pastores, não tendo textos bíblicos que condenam a homossexualidade, vai ser obrigado a casar homem com homem, a casar mulher com mulher. Então, aí nós temos que falar sobre política. E aí as pessoas dizem, mas o evangelho e política. Nós temos que falar. Porque essas são questões seríssimas. Mas há questões muito mais graves do que esta que eu vos falo. E eu não sei se vocês ouvem o grito dos desesperados. Há um cântico que cantei, e o estribilho dele, no coral da Primeira Igreja Batista de Bauru, com a regência da Isabel Fernandes, este louvor. Almas choram,
almas gritam, oh, vem me socorrer. Gritam milhares, vou andando para o além, sem salvação. Levarei com todo ardor teu evangelho, e sem perda de um minuto, meu Senhor. Almas choram, almas gritam, oh, vem me socorrer. E o que fazemos? A igreja tem tampado os ouvidos. Os crentes têm colocado os protetores auriculares para não escutar a voz de Deus, portanto, ide. E os crentes têm tampado os seus ouvidos e não têm escutado o grito dos desesperados que cercam as nossas casas, que têm contato conosco no nosso dia a dia. Nós, na quarta-feira próxima passada, na mensagem que abrimos também para Atos capítulo 10, e vimos o grito de Cornélio, as orações de Cornélio, a 58 quilômetros de Jerusalém, e não tinha ninguém à sua volta que o ouvisse. Porque estavam comprometidas com as suas próprias vidas. E com interesses honestos de serem íntegros, de moralmente serem bem vistos, respeitados, cuidando das suas próprias vidas. O grito de Cornélio era tão alto e com tanto desespero que chegou aos céus, chegou ao trono da graça de Deus. E Deus enviou um de seus anjos para falar a Cornélio, para dar para Cornélio o endereço de um homem judeu que cumpria as determinações judaicas, que estava à beira do mar, à casa de Simão, o curtidor. E como os olhos do Senhor estão em todos os lugares, conhecia aonde tinha alguém que podia ir lá. Só que antes de chegar alguém para lhe pedir, Deus vai à frente. Porque se aqueles homens chegassem lá, no estado em que Pedro estava, naquilo que Pedro cria e naquilo que Pedro defendia, poderiam insistir, poderiam pagar, que Pedro jamais
Ia, porque Pedro tinha os seus valores, assim como a igreja tem os seus valores, assim como eu tenho os meus valores, assim como você tem os seus valores. Deus se revelou, descendo um lençol seguro pelas 4 pontas, com comidas que para os judeus eram impuras. E Deus não foi dando explicação, foi dizendo para Pedro: come. Deus usa de imperativos para situações com explicações posteriores. Come. Temeroso, sabedor de que estava cumprindo aquilo que a lei determinava, retrucou: não posso comer, porque até agora eu não pus na minha boca coisa impura. Disse Deus: por acaso é impuro aquilo que eu santifico? 3 homens vão chegar aí à sua porta. E você vai com ele. O amados de Jesus Cristo, as pessoas parecem que estão com os ouvidos tapados. O sentimento acabou. Quando a palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriará, é o que nós estamos percebendo. Eu vejo com tristeza quando nós recebemos visitantes nesta igreja. Há muitos anos. Não sei se por timidez, não sei qual é o sentimento que toma a igreja, que ninguém vai cumprimentar e dar as boas-vindas. Não é fazer inventário. Quem você é, de onde você vem, qual é o seu CPF, qual é o seu RG. Boa noite, seja bem-vindo no nome de Jesus. Bom dia, seja bem-vindo no nome de Jesus. Você é especial, sua vida é especial. Jesus te ama. As pessoas entram e chegam. E saem. Há um visitante que tem vindo aqui, já trouxe a esposa 2 vezes. Quantos sabem o nome dele? Senta ali, na segunda parte desta fileira, à minha direita. Na primeira ou segunda carteira. Quem já foi até ele? Qual é o nome dele? Qual é o nome da mulher dele? É difícil? Ide. Ide e ensinai todas as nações. A começar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pedro julgava que a mensagem do evangelho era só para os judeus. Era só para os que não comiam coisas imundas. E a gente tem algo assim dentro da nossa vida. Essa pessoa, ela não merece. Você acha que uma pessoa dessa vai aceitar Jesus? Testemunhos e testemunhos que eu já ouvi de pessoas que estão na desgraça. As pessoas passam por elas e ninguém dá a elas sequer uma palavra. Vão em direção a elas para socorrê-las. E elas, na situação de miserabilidade que elas estão, elas clamam a Deus com intensidade
mesmo drogadas, mesmo bêbadas. Está conosco alguém que foi evangelizado por uma pessoa e que quando este pastor disse que ia batizar essa pessoa se levantou contra o pastor e disse: eu não acho que ele possa ser batizado. Tem os porquês. Venha como vocês. Alcance as pessoas. Quem muda a vida da pessoa é o Espírito Santo. O batismo vem depois da salvação. O batismo vem antes da santificação. O batismo é o testemunho de alguém que confessa publicamente em obediência à palavra para iniciar uma carreira, para iniciar uma jornada depois da salvação. E se formos pregarmos o evangelho com o propósito de enchermos a nossa igreja, nós nunca pregaremos o evangelho. Porque 99,9% das pessoas que ganhamos para Jesus Cristo seguem o seu caminho. Assim como o copeiro mor da rainha de Candá. Seguiu o seu caminho. Seguem o caminho delas com Jesus na vida delas, porque houve alguém que se interessou por elas, assim como Filipe se interessou tanto por aquele que estava lendo o profeta Isaías dentro de um carro. E correndo, aproximou-se dele e perguntou: entendes o que lês? Se o impulso do Espírito Santo não estivesse na vida de Filipe, e se ele não tivesse empenho em correr atrás do carro, não sei se porque era um negão, um bicínio que reluzia, mas ele correu atrás e percebeu. E o carro, eu não sei a velocidade, não sei por quanto tempo ele correu até entrar dentro do carro. Mas se nós não dermos o primeiro passo, se nós não ouvirmos, se não estivermos em sintonia com o Espírito Santo e com Deus, a gente não vai ouvir ninguém gritar. Vai continuar tudo bem. Eu sou abençoado, eu sou um salvo, eu não perco a salvação, eu pago meu dízimo, eu vou na igreja, eu. Tem mais! Abra suas mãos. Quantas almas você conquistou para Jesus? É muito triste ouvir dizer nenhuma. Mas eu sou um homem. Eu sou um pecador. Eu sou falho. E não é eu que vou estar lá quando atravessarmos o rio para dizer: vinde benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, maldito. É aquele que nos manda. É Jesus. Até quando essa letargia vai acontecer no seio da Igreja Batista em Parque dos Camargos? Uma árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Mas uma árvore que dá fruto, ela é limpa para que dê mais fruto.
frutificai-vos. Lá em Isaías, capítulo 6, versículo 8, depois de Isaías ter imaginado ter visto a glória do Senhor, ter dito: ai de mim, que sou homem impuro, que habito no meio de um povo de impuros lábios, como poderei viver? Aí vi um anjo, um serafim como um Atenaz, com duas asas voavam, com duas asas cobriam os pés, e com Atenaz ele pegou a brasa e tocou a minha boca. Aí vem do Senhor a palavra: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Não é disse a minha mulher, não é disse o meu marido, não é disse o meu irmão, não é disse a minha irmã: eis-me aqui, envia-me a mim. Assumiu um compromisso. Você não vê Deus estabelecendo em uma pessoa, dizendo: é você. E você é obrigado a. A pergunta, ela é elaborada. A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Portanto, ide. Aqui está dizendo algum nome? Mas o bom seria que fosse eu. Como é bom ser mensageiro de Deus. Como é gratificante ganhar uma alma para Cristo. Prontidão. Não se há prontidão quando não há audição. Não se há prontidão quando há audição e não há consciência. E o Deus deste século cegou-lhes o entendimento. A consciência acabou. A indiferença faz parte da nossa geração. Não tenho nada com isso. Não é problema meu. O amados de Jesus Cristo, Saulo de Tarso, a 281 quilômetros de Jerusalém, à procura de homens e de mulheres que se colocaram a serviço de Deus, obedecendo a Deus e aceitando pagar o preço. Já tinha o bafo de Paulo às suas costas, quase pegando-os para trazer a Jerusalém, para discipliná-los, para que a palavra do Evangelho não fosse cumprida e atingida aos gentios. Lá longe, a 281 quilômetros. Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é recalcitrar contra os agrilhões de Deus. Aí entra os teólogos, dizendo que esse texto não está no Aleph 1. Então, não tem esse negócio de
discutir com Deus. Isso não existe. Isto está fora do manual mais confiável. Duro é recalcitrar contra os abismos. Quantas pessoas, ao longo da sua existência, ao longo da sua vida, têm recalcitrado contra Deus e não têm se aformoseado em parte nenhuma do seu. Há pouco nós estávamos vendo a Ludmila com um espelho à mão aí, dizendo: eu sou bonita. É que ela não mostrou para você a joanete que ela tem. Mas aqui em Isaías capítulo 51, versículo 7, você pode marcar aí, Isaías 51, de 1 a 12, e ler lá na sua casa. Eu só vou falar o 7. Quem sabe você quer ter um pé mais bonito do que é. Quão formosos são os montes, são os pés daquele que traz boas novas, que anuncia a paz, que traz boas novas do bem, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. Quão formosos são os pés sobre os montes, são os pés daqueles que trazem boas novas e anunciam. Seja você aquele que, como Isaías, aquele que, como Paulo, mudaram a sua história, mudaram a sua vida. Aqueles como D.L. Moody, que nas suas orações pedia: dê-me almas, dê-me alma. A gente gosta de ler, e alguém em a sua jornada de ganhador de alma fez um propósito com Deus de que não dormiria enquanto no dia não ganhasse uma alma para Jesus. Quanto é que o lugar onde ele estava era um lugar remoto, de poucos habitantes. E ele saiu evangelizando pela manhã, foi caminhando e caminhando e caminhando e caminhando. E alguém o encontrou bem longe da sua casa e disse a ele: você não quer uma carona para voltar? Ele disse: eu não posso voltar ainda, porque ainda eu não ganhei uma alma para Cristo. E a pessoa que ofereceu-lhe carona disse: olha, a distância que você está da casa que existe aqui é muito longe, e já é muito tarde, e é muito perigoso. Ele disse para quem ofereceu-lhe a carona: muito obrigado, mas eu vou até lá, porque eu tenho escutado o grito das multidões precisando de salvação. Pode ser que seja daquela. Há sempre alguém perto de nós que precisa mais do que consolo. Há pessoas que precisam mais do que a nossa amizade. Há pessoas que precisam de salvação e vida eterna. Oh, vem me socorrer! Gritam milhares. Quem se importa com a salvação dos outros? É um problema de Deus, não é um problema nosso.
É um problema dos pastores? É um problema dos missionários? Não é problema nosso. Não é problema meu. Romanos capítulo 10, versículo 13, 14 e 15. Romanos 10, 13, 14 e 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se a pessoa quiser receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela é salva. Agora, quem são essas pessoas? São os que gritam, mas você as conhece? Não. Bota a palma de porta em porta. Pode ser que ali tenha um que esteja gritando, não querendo partir. Outro dia, conversava com alguém e fiquei lá na rua por mais de 1h30. E aquela pessoa bêbada do lado de fora a porta, fumando um cigarro de palha. E o fumo devia ser aquele fumo bem ruim, que apagava. E gritava para mim: pastor, não deixa eu morrer e ir para o inferno da forma como eu estou. Eu não quero morrer assim, pastor, na rua cheia de gente. As pessoas, mesmo bêbadas e no pecado, não querem continuar. Não tem forças, porque não é só a força do vício, é a força do maligno. A gente olha para essas pessoas e condenam essas pessoas. Seu bêbado, seu sem vergonha, seu pinguço, toma vergonha nessa sua cara. Eles precisam de Deus. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouvirem? E como ouvirão, se não há quem pregue? Deus está aqui. Deus está na Ucrânia. Deus está no Japão. Deus está nos Estados Unidos. Ele está em todos os lugares. Mas nós estamos aqui. E enquanto nós estamos aqui, eles estão lá fora, sem Deus e sem salvação. Eu me surpreendi uma vez aqui, quando a favela era aqui, na parte de baixo, onde é essa a avenida. Eu cheguei com a Ludmila em uma casa para dar estudo bíblico, eu não sei se ela lembra, mas a pessoa, já adulta, disse: eu nunca ouvi falar de Jesus. Lembra? E se ouviram um evangelho deturpado. Nesta semana que passou, tinha uma cartinha na minha caixa de correio e a Amanda, de próprio punho, me escreveu. Você pode fazer isso. Enquanto você está dentro da sua casa, os testemunhas de Jeová, os russelitas, estão levando a sentinela para os outros e escrevendo. E o português e a letra dela não são corretos. Havia, sem ser aquele corretor, riscos sobre a palavra que ela julgou ser errada, apresentando o evangelho
da torre de vigia. Eu não vi a Amanda, mas lá tinha uma cartinha dela. Nós temos o Evangelho de João. E você pode colocar lá. Bom dia, boa tarde, ou oi, ou olá, vírgula. Meu nome é Pafúncia. Estou deixando para você aqui um exemplar do Evangelho de João, o livro do Espírito Santo. Você, lendo este livrinho, você tem a possibilidade de receber em seu coração a Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Não tem como ler? Tem a caligrafia ruim? Pede para alguém que tenha caligrafia boa. Ponha dentro de um envelopinho com o Evangelho de João. Vai botando nas casas. Pastor, o Evangelho de João é caro, a gente compra a caixa. Tem aí ainda, né? Dá para fazer? Você não precisa dizer assim, nós somos da Igreja Batista, o carimbo. Por quê? Amados de Jesus Cristo, há bênçãos para os que ganham vida. Há bênçãos para aqueles que amam as almas perdidas. Há bênçãos para aqueles que calam o grito dos desesperados. Tiago, capítulo... falta o 15 ainda, Alex. Perdão. E como pregarão se não forem enviados? Se é falta disso, não vai precisar de nenhuma cerimônia, né? Eu os envio para pregar o Evangelho a toda criatura. Vocês têm a ordem de Deus, o reconhecimento do seu pastor de que você é apto para ganhar almas. E junte-se a nós para ganhar alma. Junte-se ao pastor. Junte-se à irmã Ludmila. Seja mais um ganhador de almas. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de coisas boas. Ó, quem vem me socorrer. Isaías disse: eu, eis-me aqui. Se prontificou. Não vai ter essa doença maldita chamada depressão. Você vai sair da sua casa. Você não vai deixar de cuidar da sua casa. Mas há pessoas precisando de uma palavra ou de uma oração. Eu posso orar por você? Eu vou escrever o seu nome aqui. Eu orei por você aqui agora. Todo dia, tal hora, eu vou estar orando pela sua vida. Você pode fazer. E qual é o benefício que você tem? Bom, o primeiro é que não vai ter condenação sobre a sua vida. É fantástico. Deus não vai dizer: você foi omisso, você foi infiel. Então aí vem a recompensa. Saiba, Tiago 5:20, Alex. Tiago 5:20. Pode ser que você não sabe ainda, mas saiba que aquele que converter um pecador do seu erro, do seu caminho, olha só, o portador das boas novas que você é, o que você faz? Salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. É as dele e as minhas. São lançados no fundo do mar. Cessam o grito dos desesperados e daquelas cordas vocais
são emitidos louvores de adoração por aquele que os salvou, por aquele que perdoou os seus pecados, por aquele que escreveu o seu nome no livro da vida. Você viu a Ludmila falando aqui de algo que aconteceu há 32 anos passados, em um culto de escola bíblica dominical, que as igrejas estão parando de fazer EBDs. É um homem, e pode ser que nem mais vivo esteja, mas você viu o que aconteceu com ela quando ela falou desse irmãozinho que pregou: o que te impede que você seja batizado? Irmão Canuto. O irmão Canuto, que veio na cidade de Bauru para trabalhar na Plajax, que era um departamento das baterias Ajax, em Bauru, lá no Alto Forno, onde ele fazia as caixas das baterias. Ele, um homem que ficou imortalizado, não por causa da memória da Ludmila, mas porque ele se prontificou diante de Deus, dizendo: eis-me aqui. E tem fruto para contar. Quem vai se lembrar de você daqui a 32 anos? Se ninguém se lembrar, Deus vai se lembrar que em toda a sua vida você não ouviu, você não obedeceu, você não se importou, você preferiu continuar vendo da mesma forma, porque ninguém tem nada com isso. E o pastor não manda ninguém. Quem é o pastor para falar isso? Vai ele, nós paga ele. Se eu estivesse aqui por causa de dinheiro, eu nem aqui tinha vindo. Eu nem aqui tinha chegado. Que dinheiro eu tinha. E hoje o que eu tenho é menos e menos dinheiro. Mas é difícil uma pessoa chegar até esse pastor que não tem uma palavra de salvação, que não seja liberta, que não seja curada e que não seja salvo. É um ponto crucial, não da vida do outro. Eles gritam enquanto você está em silêncio. Eles gritam enquanto você está confortável aqui. Eles gritam enquanto você não se importa. Mas Jesus Cristo disse: ide. Você está esperando o quê? O que eu preciso fazer? A Ludmila, na quarta-feira passada, no domingo passado, disse que deu uma vontade de levantar, mas ninguém levantou. As pessoas esperam os outros. Quem chama é Jesus. Quem manda é Jesus. Não espere por mim. Não espere por ninguém. Faça tudo que te vier à mão para fazer, mas principalmente ir e anunciar o Evangelho. Faça-o conforme as tuas forças. Eu te falei da cartinha da Amanda. Você pode fazer a mesma coisa. Vamos orar? Senhor bendito, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia da igreja. Nós estamos em uma rua que não tem movimento, em um bairro de classe C, no meio de um povo que vive uma vida sem Deus e sem salvação. Mas o fato é que o Senhor está aqui
que nos colocou aqui e que tem um propósito de alcançarmos essas famílias para o Senhor, para serem transformadas pelo seu poder, pela sua graça. Nós daqui estamos no mundo inteiro, mas tem gente daqui que nem compartilha as nossas mensagens, porque são mensagens duras, e vai assustar as pessoas. O que elas vão dizer da Igreja Cristo? Do pastor que tem na igreja? Ô Senhor, tenha misericórdia dessas mentes fracas. Tenha misericórdia desse povo omisso. Tenha misericórdia desse sabe tudo, mas não sabem que estão perdendo por serem desobedientes ao Senhor. Tem misericórdia no nome de Jesus. Amém. Amém. Oração silenciosa, estamos despedidos.